Pois bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar abordando o tema de um dos maiores, se não o maior nicho para você estar trabalhando agora em 2026. Pessoal, deixa uma menção honrosa que esse nicho é bom principalmente agora em 2026, ok? E não daqui um ano, 2 anos, mas sim o agora. E eu vou explicar para vocês por que eu coloco tanto valor nesse nicho, principalmente agora, combinado? Antes da gente entrar no porquê que esse nicho é tão bom, nas formas de monetizar, porque sim, senhores, esse nicho você consegue monetizar de mais de um jeito, mais de uma forma. Você não vai precisar depender 100% do Google AdSense, do YouTube AdSense, aliás. Afinal de contas, você vai ter 3 formas de estar ganhando dinheiro com esse nicho, certo? Formatos que funcionam, que é a forma como você pode estar gravando nesse nicho, produzindo conteúdo para ele, e erros que você não pode, sob hipótese nenhuma, cometer. Antes de estar explicando isso para vocês, eu vou mostrar aqui qual que é o nicho, já vamos direto ao ponto. Não quero ficar usando um mistériozinho para enrolar vocês até o final do vídeo. Então, para quem tá aqui só por curiosidade, o nicho que a gente vai estar trabalhando, que eu recomendo vocês fazerem em 2026, é o nicho de notícias, subnichado para política e micronichado. Aqui nesse nicho a gente vai estar micronichado para política de direita, esquerda ou centro. Eu até grifei direita aqui, mas vou dar uma grifada aqui no esquerda também, porque para esquerda também é excelente. Um desses dois, direita ou esquerda, é excelente como micronicho, ok? E o porquê eu vou estar explicando para vocês. Centro também dá para fazer o centrão, né? Porém, eu recomendo principalmente direita ou esquerda. Aí fica a critério de vocês, o lado que vocês preferirem fazer. Claro que vocês têm que fazer de um lado que vocês apoiem e gostem, né? Justamente para você não estar falando sobre algo que não gosta, senão você não vai conseguir colocar sua personalidade, ser sincero e sucinto. Mas enfim, sem muita enrolação, vamos estar falando agora do porquê que esse nicho é tão bom. Rapaziada, o principal motivo desse nicho ser tão bom é justamente por conta do ano de eleição. Lembra que no começo do vídeo eu falei para vocês que esse nicho, subnicho e micronicho é perfeito, principalmente em 2026? Não é à toa. 2026 é ano de eleição presidencial. Se eu não me engano, acho que lá para outubro, mais ou menos, entre setembro e outubro, vai começar os debates, as eleições. E o pessoal, o público, vai ficar doido atrás de notícia para saber o que está acontecendo. E se você tiver já um canal estruturado, bem posicionado, é um mel, vai ser um mel para vocês estarem ganhando visualizações, consequentemente ganhar dinheiro com o YouTube AdSense, etc. Mas enfim, o foco não é você estar ganhando dinheiro em setembro ou outubro, né? Eu quero que vocês ganhem dinheiro antes disso. Mas enfim, esses meses devem ser os meses de maior alta para esse nicho. E se você se preparar até lá, pode ter certeza que o seu canal vai estourar se você trabalhar da forma que eu vou explicar aqui para vocês, ok? Por quê? Outros motivos desse nicho ser tão bom. Subnicho principalmente, o nicho é o nicho normal de notícias. Mas por que desse subnicho de política ser tão bom? Alto interesse, senhores. Como eu falei, é 2026, ano de eleição. Todo mundo tá de olho nas notícias, todo mundo quer saber de tudo. Por exemplo, Alexandre de Moraes agora entrando com um inquérito para tentar tornar Flávio Bolsonaro inelegível. Lula com o esquema do Banco Master. Vorcaro, com um monte de gente do Supremo Tribunal Federal envolvido. Cara, se você cria um canal, posiciona entre direita e esquerda, o lado que você prefere, né? E fala a respeito disso, desses temas em alta, cara, dá muito certo, é muito bom. O povo quer muitas vezes saber o que está acontecendo. E isso gera uma curiosidade, uma emoção muito alta e, consequentemente, visualizações, que é praticamente infinito nesse tema, senhores. Isso é muito bom. Olha, veja bem, a curiosidade e emoção muito alta. Tá falando dessa parte, eu vou por partes aqui para deixar bem sucinto para vocês, ok? A curiosidade e a emoção nesse tema é muito alta. A emoção, eu digo justamente porque a maioria dos brasileiros ou é de direita ou de esquerda. É algo de 50% para cada um, em torno disso. E as pessoas têm uma emoção muito alta, ninguém quer ver o seu lado perder. Então, quando você cria um conteúdo falando bem ou falando mal de um lado, enfim, do lado que você escolheu, as pessoas vão assistir por curiosidade, para saber o que está acontecendo desse lado. E quando você se porta como uma autoridade, uma pessoa que realmente entende do que está falando, por exemplo, cara, você não precisa nem mesmo fazer um conteúdo muito detalhado, muito trabalhoso. Muitas vezes, apenas de você pegar uma notícia de um certo portal de notícias, é claro que seja de confiança, né? Para vocês não passarem fake news, pega uma notícia de um portal de notícias
lê essa notícia pro seu público, passa, lê e dá a sua opinião, cara, e vamos supor que você é de direita. Você viu aí a notícia do Alexandre de Moraes abrindo um inquérito contra Flávio Bolsonaro. Cara, se você pega um vídeo, lê isso e dá a sua opinião, na cara dura mesmo, sua opinião de forma grossa, sucinta, da mesma forma que eu faço aqui nesse canal, pô, aqui é sem filtro, vocês me conhecem, eu falo o que vem na cabeça, seja bom, sendo ruim, e pessoas gostam disso, e pessoas também não gostam disso. Sempre vai ter quem vai gostar e vai odiar pelo mesmo motivo. Então, desde que você faça isso no seu canal, coloque sua opinião, sua personalidade de forma grossa e sucinta, sendo você mesmo, sem filtro, né? Vai dar bom, porque pessoas vão gostar, certo? E o conteúdo cara, é praticamente infinito conteúdos que vocês podem estar trabalhando nesse nicho. Por exemplo, eu falei aqui do inquérito do Alexandre de Moraes contra o Flávio. Você consegue fazer no mínimo uns 3, 5 vídeos falando sobre isso. Você pode fazer um vídeo falando sobre a notícia, que é basicamente o que aconteceu e dando sua opinião a respeito dessa atitude do Alexandre de Moraes. Você pode pegar e pode falar das consequências dessa atitude do Alexandre de Moraes, das consequências para a direita, das consequências para a esquerda, e aí você já tem 4 vídeos feitos com uma notícia. Então, se você pensar fora da caixa, cara, você tem um conteúdo praticamente infinito. E é aquela história, quanto mais vídeos você posta, mais constância você tem, inevitavelmente, uma hora esses vídeos vão viralizar e você vai conseguir o seu público. E é algo, cara, simplesmente muito fácil, muito simples de fazer, não tem muito segredo. Você pode, cara, se você não tem problema, inclusive eu tô falando muito, cara, pessoal, vai me perdoando, porque eu ainda tô acostumando aqui, melhorando minha didática, tentando melhorar o máximo possível para estar agradando todos vocês. Ainda tem alguns erros, então qualquer coisa vocês vão me perdoando. Conforme passar o tempo, eu vou melhorando, tá? Outra coisa que eu tava falando, que é fácil de fazer, um conteúdo, muitas vezes você pode colocar só uma imagem da notícia ali e falar sua opinião sobre essa notícia. Pronto, perfeito. E quanto mais polêmica for sua opinião, consequentemente, mais alcance. Por que eu digo mais alcance? O que a opinião tem a ver com alcance? O nicho de política, senhores, é um nicho muito engajado. As pessoas vêm e elas comentam. Por exemplo, você faz um gancho. Supondo, seguindo esse exemplo do inquérito do Alexandre de Moraes, você pega, fala mal ou bem, o que, poxa, independente do lado que você escolheu, vai ter que falar bem ou mal. Se for de direita, você vai falar mal dessa notícia. Se for de esquerda, você vai falar bem. Então, escolha o seu lado com estratégia e lembre-se, você tem que defender o lado que você escolher, ok? Mas, enfim, você fez esse lado, você falou e no final pediu a opinião do público. As pessoas vão dar a opinião delas, porque é um nicho que é muito engajado. As pessoas gostam de falar de notícias, principalmente esse público de notícia, que muitas vezes é um público meio fanático, eles gostam de dar opinião, eles gostam de falar bem, principalmente de falar mal. O maior exemplo disso é, se você entrar no Instagram agora, entrar no Instagram do Metrópolis, da Globo, enfim, desses grandes portais de notícia e for ler os comentários, cara, vocês vão ver absurdos de comentário, coisa muito grande, que a pessoa comenta uma coisa, e essa coisa que ela comentou tem 50 respostas, e consequentemente, esse fato faz com que o seu vídeo fique mais engajado. Ficando mais engajado, o YouTube vai ver que o seu vídeo é bom, tanto por conta da quantidade de comentários e de engajamento, por conta da retenção também, da pessoa voltar para o seu vídeo. Por exemplo, a pessoa colocou um comentário, só um exemplo, tá? Bem esdrúxulo, só para vocês entenderem. Que fulano é um péssimo político para você estar votando. Aí o cara vai lá e comenta. Aí o cara vai tomar resposta. Ele vai pegar e vai voltar pro vídeo para ver o que a pessoa comentou. E muitas vezes ele vai dar uma resposta, porque esse público fanático, eles gostam de ficar discutindo. Principalmente em rede social, porque na frente é pianinho. Mas enfim, é isso que eu quero entregar para vocês. É muito engajado esse nicho. E quanto maior o engajamento, consequentemente, maior o alcance. Por isso que vocês têm que trabalhar em cima de polêmicas. E lembra que eu falei aqui para vocês darem uma opinião forte? É justamente por conta disso. Ah, político X é um lixo. Poxa, você falou isso, a pessoa que gosta e defende esse político, cara, ela vai comentar. Porque é o fanatismo. Pessoal, você tem que trabalhar com a emoção humana. E a emoção humana, quando se trata de política, é uma coisa bizarra. Formas de monetizar, pessoal, que eu acredito ser a parte mais importante desse vídeo, porque afinal de contas, ninguém começa um canal no YouTube sem pensar na monetização, sem pensar no retorno financeiro que vocês vão ter, certo? Mas, antes de falar sobre as formas de monetizar, um merchan super rápido do meu grupo gratuito de network, primeiro link na descrição, para quem quiser estar entrando. Nesse grupo, eu ajudo todo mundo, cara, de forma totalmente gratuita, tá? Pode entrar, eu não vou te cobrar nada por isso. Você pode entrar no grupo, manda seu canal e pede: ô David, dá uma analisada aqui no meu canal, cara, eu fiz esse canal dessa forma, dá uma analisada e me fala o que você acha. Cara, eu vou analisar, vou dar minha opinião pra você de forma gratuita, sem te cobrar nada.
Ah, David, eu fiz esse título aqui pro meu vídeo, ficou bacana, eu vou pegar e vou falar, sendo 100% sincero, esse título ficou uma merda, meu irmão, faz outro. Nicho também, quer ajuda de nicho, dicas de nicho pra você fazer? Cara, pode me perguntar. O interesse do grupo é ajudar de forma totalmente gratuita. Até porque, senhores, eu não tenho nenhum curso pra vender pra vocês. Apenas quiser uma ajuda de graça, cara, pode entrar lá e pode pedir, fica à vontade pra pedir. Eu vou estar ajudando totalmente de forma gratuita, sem te cobrar nada em troca disso, tá bom? A única coisa que eu peço, deixem um like aí no canal e se inscrevam. Pronto, me pagou, mais que o suficiente. Grupo gratuito, primeiro link aí na descrição para quem quiser estar entrando, fechou? Continuando, pessoal, formas de monetizar, que é a parte mais importante desse vídeo. YouTube AdSense, infoproduto e parcerias. O YouTube AdSense é basicamente o RPM, né, a receita por 1000 visualizações que você recebe. No nicho de política, principalmente por estarmos trabalhando com vídeos que serão mais curtos, tá? Porque aqui não tem como você prolongar muito um vídeo, ficar falando meia hora de uma notícia, não dá. Então serão vídeos mais curtos. Isso faz com que, infelizmente, o RPM não seja muito alto. Porém, como eu sempre digo, principalmente para o pessoal do grupo aí, que faz parte do grupo Network, não criem um canal pensando em YouTube AdSense, porque não é interessante. Você vai ficar totalmente dependente do YouTube. E se amanhã o YouTube te desmonetizar, você se fudeu, porque você ficou a depender totalmente daquilo. Então, qual que vai ser o carro-chefe da monetização aqui no nosso subnicho de política, no nicho de notícias? Vai ser os infoprodutos, ok? Lembrem-se, não é à toa que eu falei para vocês escolherem um lado, direita ou esquerda. Quando você escolhe um lado, você pode muito bem fazer qualquer produto sobre aquele lado que o fanatismo das pessoas vai fazer com que elas comprem. Por exemplo, você escolheu o lado aí de direita e você criou um e-book falando basicamente sobre as propostas de Flávio Bolsonaro. Cara, você pode cobrar R$ 15 que as pessoas vão estar comprando. E se a cada 1000 visualizações você fizer 2 vendas, já é R$ 30 pro seu bolso. E cara, R$ 30 é maior do que qualquer RPM de qualquer nicho no YouTube brasileiro. Então não é algo ruim, é muito bom. Então o nosso carro-chefe vai ser infoprodutos, ok? Você vai ganhar com o YouTube AdSense, mas o YouTube AdSense vocês têm que ver como uma renda extra, porque sua renda principal vai vir dos infoprodutos. E você cria um infoproduto que você achar mais adequado para o canal que você criou, para o seu micronicho, ok? Falei esse exemplo do Flávio Bolsonaro, mas é um exemplo bem esdrúxulo. Você vai pensar melhor, vai matutar melhor aí na sua cabecinha e criar um infoproduto que de fato vai fazer a sua audiência querer estar comprando, ok? Esse exemplo que eu dei de 2 compras a cada 1000 não é regra, tá bom? Pode ser mais, pode ser menos, eu não sei. Vocês têm que testar aí para saber o que vai performar no canal de vocês, ok? Outra forma de monetização, que é parcerias, não é o carro-chefe do canal de política, ok? Mas ainda assim consegue ser melhor do que o YouTube AdSense. Como eu falei para vocês, o YouTube AdSense é só uma renda extra. É só um a mais que você vai estar ganhando com o seu canal, ok? Então pensem principalmente nos infoprodutos e nas parcerias. Parceria também não vai ter muito, mas acredito ainda que será um pouca coisa melhor do que o YouTube AdSense. Mas vamos colocar o YouTube AdSense e as parcerias junto, tá bom? Os dois não vai render muito para ti. O que eu acredito que vai render principalmente será a venda de infoproduto. Então pense em ganhar dinheiro com infoproduto. Até porque se você trabalhar com infoproduto, você vai estar monetizando o seu canal antes mesmo de bater as metas de monetização do YouTube. Então, às vezes, antes de você conseguir monetizar o seu canal em si para estar ganhando com o YouTube AdSense, você já vai estar ali fazendo vendas de infoproduto todos os dias. Então pensem nisso. Agora vamos falar um pouquinho sobre formatos que funcionam nesse vídeo, ok? Pessoal, quero deixar claro que tudo que eu estou falando aqui é pensando em vender infoprodutos, ok? Por isso vocês vão escolher um lado para você vender infoproduto voltado para esse lado. Por isso que você vai ter uma opinião forte, o formato de vídeo que funciona. Cara, você vai dar notícia, você vai abrir a notícia, seguindo o exemplo do Alexandre de Moraes do inquérito contra Flávio. Vocês vão abrir essa notícia e vão dar uma opinião forte e crítica do que vocês acham, da concepção de vocês. Por hipótese nenhuma, proibido. Se você fizer isso, cara, de verdade. Eu não vou falar disso agora, eu vou esperar chegar aqui nos erros que você não pode cometer. Mas enfim, pega uma notícia, dê sua opinião forte sobre essa notícia, grossa e sucinta do que você acha. Ai, Dante, mas o que eu acho pode ser ruim. Cara, não tem problema, é sua opinião. Pessoas vão te amar por isso e outras vão te odiar pelo mesmo motivo, tá? Coisa que você tem que levar em consideração é você ter uma explicação simples para o brasileiro médio conseguir compreender do que você está falando. Afinal, entendam, pessoas fanáticas por política são brasileiros médios. Não é o cara
super mega hiper-intelectual, ele não é fanático por política? Porque ele sabe que política não é o que vai transformar ele numa pessoa bem-sucedida ou não, certo? Então, tem uma explicação simples que faz qualquer brasileiro médio estar entendendo do que você quer falar. Formato de vídeo, eu vou falar aqui também sobre um formato que vocês podem estar fazendo, ok? Eu não coloquei aqui na nossa caixinha, porque eu esqueci, mas eu vou estar falando aqui para vocês. Quando vocês forem fazer o vídeo, você tem duas opções, lembre-se, isso é um canal de autoridade, ok? Então, você tem que gravar ou o seu rosto, se você não tiver problema, você coloca uma câmera ali, pode ser do seu celular mesmo, grava o seu rosto, coloca a notícia do lado e dê sua opinião sobre aquela notícia. Cara, perfeito, isso aí é o melhor dos cenários. Agora, vamos supor que por algum motivo você não quer gravar seu rosto, cara, compra um microfone da hora, ou dependendo aí do seu celular, da qualidade do microfone, você pode usar o microfone do seu próprio celular também, não tem problema. Coloca uma montagemzinha bacana também, pode ser um mapa mental da forma que eu tô fazendo, dando sua opinião. Você pode pegar cortes de vídeos aí de política, pode pegar e colocar um monte de imagens sobre a respectiva notícia. Enfim, da forma que você preferir. Mas, por hipótese nenhuma, de forma alguma. Cara, se você fizer isso, por favor, não fala que você aprendeu no meu canal, senão vai estar me envergonhando. Sobre hipótese nenhuma, faça notícias com respostas genéricas. Não reposte notícias de forma genérica. Que o chat GPT faz isso. Você não é um chat GPT ambulante. Você é uma pessoa que está fazendo um canal e você vai dar a sua opinião sobre essa notícia, da sua opinião, do seu jeito, com a sua didática, com a sua fala, da mesma forma que eu faço aqui. Cara, eu converso com vocês, eu não sigo roteiro nenhum. Eu falo o que vem na minha cabeça. Inclusive, isso acabou de vir na minha cabeça. Por isso que eu tô falando. Entenderam o trocadilho? Tá bom, parei. Enfim, outra coisa, cara, que vocês não podem fazer sobre motivo nenhum. Até esqueci de colocar aqui, mas eu vou colocar porque isso me emputece. Que é narração com IA. Cara, se você fizer narração com IA, sai desse vídeo, você não conheceu o Dante Sem Filtro, eu não te conheço, e enfim, pelo amor de Deus, irmão, não faça narração com IA. Ninguém aguenta mais isso, cara. Eu não aguento, você não aguenta, cara, ninguém mais aguenta. Primeira coisa que eu faço quando eu vejo que um canal tem narração com IA, eu saio dele. E todo mundo já tá fazendo isso. Ninguém aguenta mais entrar num vídeo e ouvir aquele robozinho falando, sem emoção, sem personalidade, sem nada. E outra coisa, entendam, como vocês vão vender um infoproduto, você tem que passar confiança e autoridade do que você está falando para o seu público. E se você colocar um robozinho lá falando aqui com o IA, que autoridade que você vai passar? Que segurança você vai passar para o seu público? Lembre-se, quando as pessoas vão comprar um infoproduto, elas às vezes precisam colocar os dados do cartão na plataforma, às vezes ela precisa pegar e pagar um Pix. E se você fizer com IA, a pessoa vai ver que é um robô falando, cara. Ninguém mais é bobo o suficiente para não entender quando uma narração é feita ou não com IA. Isso não vai passar confiança nem autoridade. O seu público vai ficar com medo de comprar o seu infoproduto. Afinal de contas, nem sua voz ele sabe como que é. Por isso a importância de, se por acaso você não se importar de fazer com câmera, mostrando o seu rosto, você fazer. Agora, se você não gosta realmente, quer fazer só com áudio, faça, não tem problema também. Mas faça com sua voz, com sua personalidade. Irmão, seja você mesmo. E foda-se se alguém não vai gostar disso. Pessoas vão te amar e te odiar pelo mesmo motivo. Não esqueçam disso. Outra coisa, além das respostas de repostar notícias genéricas, de narração com IA, você não pode perder o tempo da notícia, tá bom? Um exemplo bem esdrúxulo. Bolsonaro, ele tá preso, certo? Foi preso eu não sei há quanto tempo. Mas enfim, se você for fazer uma notícia agora sobre a prisão do Bolsonaro, cara, ninguém vai ver, porque todo mundo já viu essa notícia, todo mundo saturou. Então você sempre tem que estar atento a novas notícias. Quanto mais cedo você postar as notícias e falar dessas notícias, mais pessoas vai ver, porque é algo novo, curiosidade. Então mais pessoas vai ver. Entendido, senhores? Então não percam o tempo da notícia, não reposte notícias de forma genérica e, por último e não menos importante, não fale mal do lado que você escolheu. Não fale mal. Se você escolheu o público de direita, cara, você não vai falar mal do Flávio Bolsonaro, você não vai falar mal do Bolsonaro. Você escolheu esquerda, você não vai falar mal do Lula. Porque lembrem-se, o público de vocês gostam dessas pessoas. Então não fale mal deles. Escolher um lado, você vai defender esse lado. Ah, esse lado fez merda. Cara, fez merda, mas pra você não foi merda. Você vai defender, independente. Política é assim. Por isso que eu odeio política, mas política é assim. Então,
defenda o lado que você escolheu, independente do ocorrido. Combinado? Lembre-se, se você escolheu direita e fale mal do Flávio Bolsonaro, seu público não vai gostar. Aí eles vão denunciar, vão deixar comentários ruins, vai dar dislike e, consequentemente, isso vai diminuir o seu alcance. Então, pensem nisso. Já falei, mas eu vou falar de novo. Não faça narração com inteligência artificial, irmão. Pelo amor de Deus, não faça narração com IA. Não, não e não. Não, pensou em fazer isso? Não faça, cara. Não faça. Se for criar um canal que você vai colocar narração com IA, melhor você não criar. Tá bom? Falo por experiência própria, cara. Eu já entrei em muitos vídeos aí com narração com IA. Eu mesmo já saio desses vídeos quando eu vejo que tem IA. Mas enfim, já entrei, fui ler comentários e, cara, tudo comentário de gente falando que não aguenta mais narração com IA. Então, sejam espertos, sejam diferentes. Não façam narração com IA. Não seja preguiçoso, ok? E é isso, pessoal. O vídeo eu queria basicamente estar passando esse nicho para vocês, a forma que vocês podem trabalhar, podem ganhar dinheiro e podem ganhar muito dinheiro com esse nicho, tá bom? Mas aproveitem. Esse nicho é bom principalmente agora em 2026 e principalmente na data de agora. Trabalhem para crescer o canal de vocês até os debates. Quando vocês se o canal de vocês crescerem até os debates, família, é papo de vocês ganharem muita grana. Então, pensem nisso. Trabalhem o canal de vocês, cresçam, façam o trabalho sucinto, seja sincero, transparente, dê sua opinião, não fica de enroleira, escolhe seu lado aí, não grave com IA, pelo amor de Deus, e comece. Lembre-se, se você ficar parado, se você não fazer, você não vai saber se vai dar certo ou errado. E no final das contas, a sua vida não vai mudar absolutamente nada. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vão me perdoando se eu tiver falado merda, qualquer coisa. Se inscrevam no canal se gostaram do vídeo. Deixa aquele like que vai estar mostrando que vocês apoiam e gostam do meu trabalho. Um comentário, uma crítica construtiva será sempre bem-vinda. Só não sejam porcos. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!